Olá, seja bem-vindo ao canal Equipando Igrejas. Eu sou Bruno, eu sou pastor, plantador de igreja e por meio desse canal quero fazer a minha parcela de contribuição à igreja brasileira, trazendo conteúdo relevante e de qualidade para você que é pastor, líder, para de alguma forma contribuir com o seu cotidiano na vida ministerial. Mas antes de eu dar continuidade no vídeo de hoje, eu queria pedir um favor. Se possível, curta esse vídeo, se inscreve nesse canal, compartilha e me ajuda a, de alguma forma, espalhar conteúdo de qualidade para que mais pastores e mais líderes possam ter acesso e então terem a sua vida ministerial de alguma forma facilitada por meio de ferramentas. E se você tem acompanhado os vídeos aqui desse canal, você perceberá que o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Até então, tenho trazido conteúdos práticos com ferramentas que a gente pode usar no dia a dia da igreja. Agora, a ideia hoje é trazer uma ideia um pouco mais teórica, por assim dizer, e eu quero falar, como você acompanha na tela, a respeito da nossa dependência de Deus, que é a essência do labor pastoral. Muitas vezes nós, diante das inúmeras demandas, nós temos que arregaçar as mangas e fazer o negócio acontecer, isso é fato, mas muitas vezes esquecemos que Deus é soberano. Muitas vezes nós esquecemos que a obra pertence a Deus e nós somos meramente os seus colaboradores. E nós trabalhamos como se dependesse apenas da gente. E eu quero trazer aqui esse ponto, essa tensão, né, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Essas duas ideias que são bíblicas e que muitas vezes aparentemente são paradoxais. Como pode Deus ser soberano e ao mesmo tempo nós, seres humanos, sermos responsáveis por nossas decisões e escolhas? Pois bem, há verdades bíblicas que suportam essas duas ideias. E elas não são contraditórias. Agora, talvez não consigamos entender em sua plenitude como que Deus é soberano e detém o controle sobre todo o cosmos e ao mesmo tempo nós somos responsáveis sobre os nossos atos. Como que nós temos liberdade de escolha dentro da soberania de Deus. Como disse, talvez não venhamos a entender em sua plenitude essas duas ideias, mas nós sabemos que são verdades bíblicas. Elas coexistem e nós vivemos em meio a essas duas verdades bíblicas. E nós precisamos compreendê-las e aceitá-las por serem bíblicas. Agora, um fato importante é que muitas vezes nós vivemos nos extremos. Ou no extremo da soberania de Deus e por muitas vezes descansamos demais. Podemos, por exemplo, negligenciar o evangelismo porque confiamos de que Deus fará a sua obra, então nós não precisaríamos nos envolver nessa atitude, nessa tarefa, o que é um equívoco na minha perspectiva. Assim como podemos cair no outro extremo, no extremo da responsabilidade humana em detrimento da soberania de Deus, de que eu trabalho como se Deus não estivesse trabalhando. E como disse, muitas vezes nós caímos nessa armadilha e eu quero falar especificamente sobre essa. Quando então minimizamos a soberania de Deus, e não numa perspectiva teórica, não numa perspectiva racional, mas nós vivemos minimizando essa ideia. Nós potencializamos, por assim dizer, a nossa responsabilidade em detrimento da soberania de Deus. E, de novo, não porque não cremos na soberania, mas porque na rotina, mas porque nas diferentes demandas, nós temos a impressão de que tudo depende de nós. Porque nós temos que preparar sermão, nós temos que pregar, nós temos que aconselhar, temos que discipular pessoas, disciplinar muitas vezes, liderar um pequeno grupo, liderar líderes, conduzir reuniões, enfim. São tantas as atribuições que parece que, se nós pararmos, a igreja para. Mas nós esquecemos que Deus continua soberano em seu trono. E eu quero aqui trazer alguns exemplos bíblicos que ilustram bem esse aspecto. E o primeiro deles é Paulo e Apolo, como cooperadores de Deus, conforme Paulo diz lá aos Coríntios, você vê aí na tela, em 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 em diante, quando diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Bom, eu não quero entrar nos detalhes desse texto, mas apenas trazer alguns insights importantes. Paulo tinha consciência de que ele tinha a sua responsabilidade como cooperador de Deus.
Ele e Apolo eram servos de Deus, eram cooperadores da obra de Deus, e eles tinham a atribuição de, por assim dizer, plantar sementes. Agora, o crescimento daquelas sementes plantadas não caberia a eles. Ele deixa muito claro que o crescimento vem de Deus. Portanto, nós precisamos sim trazer para nós a responsabilidade de semear, e o semear na igreja muitas vezes é a pregação, é o discipulado, são as aulas que a gente dá, o próprio evangelismo, as aulas, as conversas e pregações em que a gente fala sobre equipar os santos para a obra, enfim. Nós lançamos as sementes, mas o crescimento, ou seja, o amadurecimento das pessoas, ou mesmo o amadurecimento coletivo da nossa comunidade local, não é nossa atribuição. Nós capacitamos, nós trazemos as ferramentas, nós plantamos, mas o crescimento propriamente dito é tarefa do Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz a obra de amadurecer os indivíduos, é Ele que faz a obra de amadurecer a própria igreja. Mas muitas vezes nós, trazendo a responsabilidade para a gente, esquecemos desse grande detalhe, por assim dizer. E por causa disso, nós nos afadigamos, porque queremos ver logo os frutos e muitas vezes de forma impaciente esperamos pelo fruto que aparentemente não vem, e nós nos afadigamos cada vez mais no trabalho, trazendo pressões cada vez maiores sobre os nossos ombros, e por causa disso muitas vezes nos cansamos, nos afadigamos, nos estressamos e muitas vezes ficamos ansiosos ou até temos um burnout. Porque não vendo o fruto, nós atribuímos a nós a responsabilidade disso. Mas não podemos esquecer o que Paulo disse aqui na carta aos Coríntios. O papel dele era plantar e o crescimento vinha de Deus. Portanto, o pastor, o líder, nós precisamos dormir tranquilos à noite quando fizemos o nosso trabalho de pregar o evangelho, de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de capacitar os santos para a obra, de fazermos discípulos para o nosso Senhor Jesus. Nosso papel é fazer isso, nosso papel é plantar. Agora, se o resultado vai vir na vida dos irmãos, esse é papel de Deus. O fruto, seja no indivíduo ou seja na igreja de forma coletiva, é papel do Espírito Santo. Então, nós precisamos descansar nessa verdade. Portanto, precisamos descansar na soberania de Deus. Claro, sem negligenciar nossa responsabilidade. Mas o problema é que muitas vezes nós trabalhamos exaustivamente e esquecemos de que Deus continua sendo soberano e continua no controle de nossas comunidades locais. Outro exemplo é o exemplo de Moisés, na fuga pelo deserto. Você conhece muito bem a história. Moisés liderando o povo na saída do Egito, o mar se abre por um milagre de Deus, e eles seguem rumo à terra prometida em meio ao deserto. Moisés sabia que tinha um grande desafio, liderando milhões de pessoas num deserto. E diante desse grande desafio, que Deus o estava encorajando e fazendo com que ele fosse o cabeça, o líder daquele grupo, claro, vinham dilemas na mente de Moisés. Então, lá em Êxodo capítulo 33, 14, Deus mesmo diz para Moisés, conforme você vê na tela: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então, Deus coloca Moisés diante de uma grande atribuição, uma grande missão, mas Deus diz: Moisés, eu estarei contigo. Fique tranquilo, eu vou te dar descanso. Ou seja, eu vou te dar a capacidade para conduzir o meu povo. E Moisés tinha isso muito claro, ele tinha consciência muito clara de que ele necessitava disso, de que ele de fato dependia de Deus, conforme a gente vê no verso seguinte ali na tela. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Moisés tinha completa noção da dependência de Deus. Ele sabia do grande desafio que ele tinha pela frente e de que ele jamais conseguiria efetuar de forma vitoriosa aquele desafio se Deus não estivesse com ele. Isso significa, trazendo para a nossa realidade como pastor, que nós também temos grandes demandas, como Moisés. Claro, em outras proporções é verdade, mas não menos importantes. Temos uma grande missão, que é conduzir o rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo, discipulando, equipando, ensinando, enfim. Mas temos que ter a mesma convicção de Moisés, de que sozinhos nós não conseguiremos. Precisamos ter em nossas orações palavras como essa: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu vou trabalhar em vão.
Portanto, não me deixa aí sozinho. Essa consciência da presença de Deus e a consciência da dependência de Deus são cruciais para que desenvolvamos um bom proceder em nosso ministério e não venhamos a nos desgastar, nos estressando e trazendo grandes problemas, muitas vezes mentais e emocionais, para as nossas vidas. Outro exemplo é Jesus, quando fala sobre a ilustração entre a videira e os ramos. Lá em João capítulo 15, verso 5, conforme você vê na tela, o texto diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, essa ilustração que certamente você muito bem conhece, né, de uma videira com os seus ramos. E um ramo de videira só vai produzir a fruta, o fruto, ou seja, a uva, se ele estiver conectado à videira. Porque a seiva que flui do tronco e flui por meio dos galhos chega então até a ponta, produzindo o fruto propriamente dito. E essa ilustração é maravilhosa porque fica muito evidente para nós de que o fruto em nossas vidas, seja nós como um pastor, ou um líder, ou mesmo um cristão exercitando o fruto do Espírito, nada disso acontecerá sem a presença do Espírito Santo. Ninguém consegue produzir frutos por conta própria. Os frutos não serão reais, não serão verdadeiros. Então, o fruto ministerial do nosso labor pastoral só vem quando nós permanecemos em Cristo, quando estamos muito conectados à videira. E isso significa que precisamos, então, ter uma vida de constante oração, uma vida em que estamos mergulhados na palavra, uma vida em que nos submetamos a todos os meios de graça, não só nos cultos, mas a comunhão com os santos também, por exemplo, ou mesmo as orações em comunidade. Enfim, precisamos estar conectados à videira, permanecermos em Cristo, como Jesus mesmo diz aqui em João capítulo 15, e então os frutos virão. Mas precisamos ter essa consciência de que os frutos não virão por si só. Nós precisamos permanecer em Cristo. E um último exemplo é Jesus com Marta e Maria. Você também conhece essa história. Jesus foi se hospedar na casa de Marta, Maria, sua irmã, estava lá. E Marta, muito atarefada, né, tendo recebido a visita de Jesus, certamente querendo recebê-lo muito bem, querendo talvez hospedá-lo, talvez recebendo com um jantar, uma refeição, algo do gênero. O fato é que ela estava atarefada. E o texto bíblico lá nos diz, então, que Marta fica um pouco incomodada, porque a sua irmã, ao invés de ajudá-la com as atribuições, estava aos pés de Jesus. E Marta pergunta: Senhor, o Senhor não se incomoda de a minha irmã não me ajudar nos afazeres? E então, Jesus fala uma palavra muito importante, muito profunda, que traz profundos e complexos, talvez, ensinamentos para as nossas vidas. Complexos não no sentido difícil de entender, mas talvez difícil de aplicar. Quando diz assim lá em Lucas capítulo 10, versos 41 e 42. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu boa parte e esta não lhe será tirada. Então, Maria havia entendido de que naquele momento precisava estar aos pés de Jesus. E muitas vezes nós, pastores, diante das grandes atribuições que temos, das inúmeras responsabilidades, nos comportamos como Marta. Como o texto diz, ficamos inquietos, como ela estava inquieta. Inquietos com as diferentes responsabilidades e demandas, afinal de contas, o domingo está aí. E na semana que vem, o domingo está aí de novo. E nós temos um novo sermão a pregar, dentre tantas outras atribuições. E por causa dessas e outras coisas, nos tornamos inquietos. E porque nos tornamos inquietos, nós não gastamos, ou melhor, não investimos tempo aos pés de Jesus, como Maria estava fazendo naquele momento. E conforme o próprio mestre diz, Maria havia escolhido a melhor parte. Então, caro amigo, pastor, líder, fique atento, porque as nossas inúmeras atividades jamais se sustentarão se não partirem de uma vida aos pés de Cristo. Ou seja, o nosso fazer para Deus precisa partir de um estar com Deus. E então, quando nós realmente investimos tempo de qualidade na presença de Cristo, o nosso fazer para Ele já está, por assim dizer, alimentado ou com o combustível necessário para que venhamos a fazer não com a força do braço,
Porque isso é o que muitas vezes acontece nas nossas vidas como pastores. Muito do nosso trabalho é feito na força do braço, é feito do nosso próprio jeito, porque não investimos tempo devido em oração, porque não investimos o tempo devido na leitura devocional, e não me refiro à leitura para estudos ou mesmo para pregação, eu me refiro à leitura para alimento. Como muitas vezes não investimos o tempo necessário para esse tipo de leitura devocional e oração, contemplação, solitude e muitas vezes descanso, nós trabalhamos com a força do braço. E aí então já não é mais Jesus fazendo por meio de nós. Aí então somos nós, trabalhando com o nosso esforço e por causa disso nos cansamos, por causa disso nos estressamos. Então, meu amado pastor, meu amado líder, pare para refletir. Como tem sido a sua rotina pastoral, a sua rotina de líder? Você tem trabalhado a partir de uma vida profunda, de profunda comunhão com Cristo? Ou o seu trabalho tem sido simplesmente arregaçar as mangas e fazer porque parece que se você não fizer as coisas não vão caminhar? Eu te entendo. Por muito tempo caminhei dessa forma, sem entender de que realmente eu preciso de Deus. E por conta das inúmeras demandas, já caí no pecado da autonomia, por assim dizer. E parece um paradoxo, porque estamos na igreja, trabalhando para Deus, mas muitas vezes podemos cair na armadilha de deixar Deus de lado e trabalhar para Ele sem ter comunhão com Ele. Portanto, invista tempo aos pés de Cristo. Isso é crucial não só para a sua vida pessoal, para a sua família, mas também para a sua comunidade local. E eu quero finalizar esse vídeo com alguns passos práticos. E esses passos práticos que eu vou citar, eles têm como base a ideia de termos a consciência da presença de Deus todos os dias, o dia inteiro. Porque quando eu tenho a consciência da presença de Deus e a consciência então da dependência que eu tenho de Deus, tudo que eu faço provém dele, por meio dele, e eu sou um instrumento pelo qual o trabalho dele é efetuado na minha vida e ao redor de mim. E o primeiro passo prático é a rotina devocional. Não há como nós, pastores, termos um bom proceder para o reino, sermos excelentes servos de Cristo, sem uma rotina devocional matinal muito bem firmada. Um momento em que nós paramos para orar, nós paramos para ler a palavra numa postura de ouvir a voz de Deus, não numa postura de aprendizados profundos teológicos, não é um momento para ler muitos comentários bíblicos. A ideia é a palavra e o próprio Deus. E eu converso com Ele e Ele fala comigo por meio de sua palavra e ali eu invisto o meu tempo devocional. Mas não só um devocional matutino, recomendo tempos de solitude e contemplação ao longo do dia. Momentos em que nós possamos nos desconectar do celular e de outras pessoas para em silêncio simplesmente contemplarmos a presença de Deus. Às vezes essa contemplação e esse silêncio é misturada com uma oração, às vezes é misturada com uma leitura bíblica, mas nessa postura de contemplação, silêncio e solitude, para termos então a percepção clara da presença de Deus ao longo do dia inteiro. E o ideal é que façamos isso algumas vezes ao dia. Um outro passo prático importante é o descanso sabático. E não falo sobre a guarda do sábado numa perspectiva da lei de Moisés. Eu falo numa perspectiva de descanso mesmo, um princípio criacional. Quando Deus no sétimo dia parou a sua obra criadora, a ideia é que há um princípio por trás disso que nos mostra que precisamos parar ao menos 24 horas da semana para o descanso total. E esse descanso é realmente nos desconectarmos do celular, das mídias sociais, do WhatsApp e de tantas demandas pastorais que temos. É um momento para investirmos ainda mais na comunhão com Cristo, é um momento para investirmos no nosso casamento, com os nossos filhos, é um momento de lazer, é um momento para usufruirmos da própria criação de Deus. Não é um momento para cansaço intelectual, é um momento para você realmente desconectar-se e ter ainda uma percepção maior de que Deus está trabalhando.
Nós muitas vezes caímos na armadilha de pensar que se pararmos de trabalhar um dia, a igreja vai se perder, mas calma. A igreja não depende de nós, depende de Cristo. Ele é o dono da igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não porque eu sou o guarda do portão da igreja. Não, é porque Jesus cuida. Nós somos cooperadores e você pode ter certeza que se você descansar um dia por semana, a sua igreja não vai ruir, as coisas vão continuar bem porque é Jesus que a sustenta. E por fim, a importância de férias. Alguns podem dizer, mas o diabo não tira férias, mas essa é uma piada infame para um pastor. Os pastores precisam descansar. O labor pastoral é uma das atividades laborais mais estressantes que existem. Números mostram os altos índices de estresse, de ansiedade, de depressão, burnout e às vezes até suicídio entre pastores, porque a sobrecarga realmente é muito grande e por isso, não somente o descanso semanal, nós precisamos de um descanso anual. Talvez 30 dias inteiros, talvez 15 dias num semestre, 15 dias no outro, enfim, você vai identificar qual é a melhor forma de tirar essas férias. Então não negligencie, porque o seu descanso vai trazer benefício para você, para sua família e para sua comunidade local. Então, queridos pastores e líderes, essas são algumas dicas práticas com base na perspectiva de que precisamos compreender e nos conscientizar de que mais do que de nós, a igreja depende de Deus. O que nós fazemos por meio do poder do Espírito Santo, porque sem Cristo nada podemos fazer. Nós temos a consciência, como Moisés teve, de que se o Senhor não for com a gente não vai, porque em vão a gente vai trabalhar. Nós temos a consciência de que, como Maria, precisamos investir tempo aos pés de Jesus. Então, claro, trabalhamos sim, plantamos como Paulo e Apolo plantaram, mas tendo a convicção de que o crescimento vem de Deus. E eu finalizo te dizendo que a importância de nos lembrarmos de que a nossa força vem de Deus. Isso nos ajuda a descansar e a confiar diante dos desafios. E saber então que a partir dessas verdades nós não estamos sozinhos. Jesus é contigo, pastor. Jesus é contigo, líder. Pois bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Obrigado por me acompanhar aqui até o final. E não esquece, clica aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com um pastor aí que talvez esteja cansado, um líder que esteja sobrecarregado. E não se esquece, vamos aprender a descansar, porque é o Senhor que trabalha e nós simplesmente aprendemos a confiar. Fazemos a nossa parte sim, mas confiando de que Deus fará a parte dele, nós plantando e ele dando crescimento. Até o próximo vídeo, Deus abençoe.